Esta é a lista dos piores jogadores que já jogaram na seleção nacional. Gonçalo Brandão era um central barra lateral que andava pela Série A no Siena. Quando foi convocado pelo Carlos Queiroz, fez 5 jogos pela seleção entre 2007 e 2011, 2 deles já em 2010, numa fase em que Portugal andava completamente à deriva. Tinha problemas de posicionamento, era fraco no jogo aéreo e com bola muito inseguro. Nunca convenceu no clube nem na seleção. Acabou por desaparecer completamente do radar. A sua ausência é um exemplo perfeito da falta de alternativas naquela época pós-Euro 2008. O próximo da lista é o André, filho de André, campeão pelo Porto. André era visto como um médio lutador e fiável, mas com a camisola das quinas nunca teve protagonismo. Fez 4 jogos entre 2015 e 2016, numa altura em que Portugal estava a testar várias hipóteses. A capacidade de passe dele era muito curta, não tinha explosão nem chegada à área. Nunca foi mais do que um suplente pontual. Ainda hoje, muitos consideram que foi chamado mais pelo nome do que pelo rendimento. O próximo da lista é o Vítor. Em 2013, Vítor foi uma das surpresas na convocatória do Paulo Bento. Vinha de uma excelente época no Paços de Ferreira, mas isso não fazia dele jogador de seleção. Jogou uma vez contra o Luxemburgo e foi completamente apagado. Não tinha intensidade nem visão para jogar ao mais alto nível internacional. Pouco depois foi para o futebol espanhol e desapareceu. Uma convocatória que ninguém entendeu, nem na altura nem hoje. O próximo da lista é o Pedro Tiba. O Pedro Tiba estava no Braga e teve um bom arranque de época. Foi convocado, mas nunca chegou a jogar. A chamada dele à seleção levantou sobrancelhas. Nem sequer era titular absoluto no Braga. Mesmo assim, foi convocado. Era um médio funcional, mas sem grande presença ofensiva, nem defensiva. Um daqueles jogadores que esteve lá para teste e que nunca foi considerado como uma opção séria. O próximo da lista é o Hélder Barbosa. Jogou no Braga, no Almeria, no AEK e passou pela seleção de Portugal em 2012. Fez apenas 2 jogos, mas quem viu percebeu logo. Corria muito, mas tomava sempre a pior decisão possível. Em vez de cruzar, rematava mal. Em vez de passar, perdia a bola. Era o típico extremo de futebol de rua, mas que não tinha controle de jogo. Nunca mais voltou à seleção e raramente é lembrado como um jogador internacional. O próximo da lista é o Josué. Em 2013, o Josué era a aposta de Paulo Fonseca no Porto e acabou por ganhar espaço na seleção. Fez 4 jogos, mas rapidamente ficou claro que não era jogador da seleção lá. Agressivo, muito impulsivo, sem grande critério com a bola, mais lembrado pelas atitudes do que pelas jogadas. Tinha um bom remate, mas raramente decidia bem. Nunca chegou a um nível de estabilidade num grande, o que só confirmou que a convocatória para a seleção foi um erro. O próximo da lista é o Daniel Fernandes. Nascido no Canadá, foi chamado em 2007, mas voltou à seleção em 2010. Fez apenas 2 jogos. Era suplente em clubes modestos da Alemanha e nunca foi visto como um titular para a seleção. A convocatória dele gerava sempre controvérsia, já que havia nomes mais consistentes a jogar em Portugal. Ficou claro que era mais uma tentativa de encher a lista do que uma aposta real. Nunca mais apareceu. O próximo jogador da lista é o Manuel Fernandes. E este é um nome com talento, mas muito desaproveitado. Jogou em grandes clubes como o Benfica, o Everton, o Valência, o Lokomotiv, mas nas 15 vezes que jogou pela seleção, nunca assumiu o jogo. Problemas de lesões, atitude e falta de regularidade afastaram-no das grandes competições. Ficou fora do Euro 2016, Mundial 2018 e todas as outras grandes fases finais. Para muitos podia ter sido um craque da seleção, mas ficou-se por uma nota de rodapé. O próximo da lista é o Edgar Costa. Em 2014, o médio do Marítimo foi convocado por Fernando Santos. A chamada surpreendeu toda a gente. Nunca foi destaque no clube e muito menos no campeonato. Não chegou a jogar e provavelmente nem devia ter sido chamado. Foi uma aposta sem justificação e nunca voltou a ser lembrado nesse nível. Um dos nomes mais aleatórios da seleção na última década. O próximo da lista é o André Almeida. Era lateral, médio, trinco, mas em nenhuma posição foi verdadeiramente bom. Jogou 8 vezes pela seleção, incluindo jogos de qualificação importantes. Era defensivamente razoável, mas ofensivamente era inofensivo. Jogava sempre pelo seguro, sem risco, sem criar desequilíbrios. Um jogador útil talvez para os treinos, mas pouco útil para competir em alto nível. Não deixou saudades na seleção de Portugal. O próximo nome da lista é o Paulo Machado. Em 2010 e 2013 foi convocado pelo Carlos Queiroz e pelo Paulo Bento. Jogava em França, no Toulouse, e tinha estatuto de médio box-to-box, mas na seleção foi sempre medíocre. Passos falhados, perdas de bola, pouca intensidade. Fez 6 jogos, mas nunca demonstrou ter nível para estar ali. Foi mais um daqueles jogadores que prometia muito no sub-21 e ficou-se por aí. Esta foi a lista dos piores jogadores que já passaram pela seleção de Portugal. Se achas que faltou algum nome, deixa nos comentários. Deixa também o teu like no vídeo, subscreve o canal. Até o próximo vídeo.